Olá, eu vou deixar uma palavra para vocês. Está em Lucas 1:3. Lucas não era apóstolo, era médico. Ele esteve com o apóstolo Paulo na maioria da sua jornada, com habilidade, curada, investigação em tudo desde a sua origem. Lucas 1:3. Escreveu o primeiro volume do Evangelho segundo Lucas, de uma narrativa coordenada naquilo que Jesus começou a fazer. Depois escreveu o segundo volume de Atos, sobre os que Jesus continuou fazendo por meio do Espírito e na vida dos apóstolos. Lucas foi evangelista que trouxe a maiores detalhes sobre a infância de Jesus e de João Batista. No primeiro capítulo, o anjo anunciou dois nascimentos. O anjo apareceu a sacerdote Zacarias e a Isabel, anunciando que ele teria um filho que seria cheio do Espírito Santo e converteria muito ao Senhor. Ele seria cumprimento da profecia de Malaquias 4:5-6. E o percurso de Messias. Depois o anjo anuncia a uma jovem virgem noiva de José que achasse graça diante de Deus. Eis que conceberá, darás à luz ao filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Lucas 1:31-32. Ele ficou surpresa com a notícia, mas submeteu à vontade de Deus. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Um dia das duas grávidas se encontraram, Isabel e Maria. Com o resultado da concepção dessas crianças, 2 hinos louvor foram compostos. Maria louvou ao Senhor, dizendo: a minha alma agradece ao Senhor, ao meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1:46-47. Zacarias também bendiz ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou, redimir o seu povo. Lucas 1:67. Diante do glorioso anúncio da vida de Messias, toda deve louvar a Deus. Como Maria, devemos nos render à adoração, submissão à palavra do Senhor. Deus tem um plano para cada um de nós. Zacarias, Isabel, José e Maria entenderam o que Deus queria para eles. E você? Já se enquadrou nos planos de Deus? Ou ainda segue seus próprios caminhos? Renda-se a Cristo, Ele te guiará por caminho que você jamais poderia imaginar. No capítulo 2 temos o nascimento de Messias, devido a um decreto do governador ordenando a todos para fazer o recebimento. José e Maria tiveram que ir a Belém, e lá ela começou a ter dores de parto, e como a cidade estava muito cheia, não havia lugar para onde hospedaria. Lucas 2:7. Tiveram que improvisar o nascimento dentro de um estrebaria. Apesar de toda a falta de infraestrutura, a criança nasceu e no céu uma multidão de milícia celestial louvaram a Deus. Lucas 2:13. Os pastores do campo que viram o coro angelical correram encontrar a criança recém-nascida. Louvaram a Deus pela chegada do Messias. Lucas 2:20. Ao 8º dia, a criança recebeu o sinal do pacto e a circuncisão. Depois, os pais ofereceram o sacrifício previsto da lei para o filho primogênito. Isto 13:2-3, Levítico 12:6-8. Simão e Ana, que estavam no templo, ficaram maravilhados, realizando por poder ver segurar o Filho de Deus que veio ao mundo salvar o seu povo. O pequeno Jesus foi crescendo e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. Quando Jesus tinha 12 anos, acharam no templo, assentado no meio de tutores, ouvindo e interrogando. Todos que se ouviram muito admiravam a sua inteligência e a sua resposta.
Lucas 2, 46, 47. Era um adolescente submisso aos pais. Lucas 2, 5. Crescia em sabedoria e estrutura de graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, 52. O Filho de Deus se encarnou, veio a este mundo e assumiu a nossa natureza humana e se esvaziou da sua glória. Se humilhou, nascendo menor da cidade, no lugar que não tinha sequer uma cama de hospedaria. Com o mínimo de conforto, sua humildade foi extrema. Cresceu no lar simples, onde os pais lhe ensinaram a Bíblia, mas ele é a palavra. E tudo ele se sujeitou, e tudo fez para cumprir perfeitamente a sua missão de vir ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu e vocês somos principais. Creia em Jesus. Ele é o Messias prometido. Que veio resgatar. No capítulo 3, João Batista pregava para as multidões no deserto, convocando todo arrependimento. A sua palavra era dura a todos que vinham para assumir batismo e ouvir a sua exortação. Raça de víbora, que vós reduziu e fugir da ira vindoura. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 3, 7 e 8. Ele também aconselhava arrependimento com lições práticas sobre a generosidade. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. O que tiver comida, faça o mesmo. 3:11. Sobre a sura explosão dos impostos. Não cobrei mais do que estipulado. Lucas 3:13. Sobre o absurdo de perder, falta de compromisso com a verdade e contamento. Ninguém maltratarei, não dei denúncia falsa. Contratai-vos com o vosso saldo. 3:14. João apontava sua mensagens sempre para Cristo, declarando que todos deveriam crer nele, até o dia em que o próprio Jesus foi até João para ser batizado no Rio Jordão. Logo após este dia, João foi preso por Herodes e depois morto, decapitado. Cristo foi denunciado por João Batista, um grande homem de Deus. Precisamos de Cristo em nossa vida. Cristo deseja que sejamos comprometidos como ele, como João Batista foi. Você também é chamado para levar o Evangelho para o mundo pecador. Você deve mostrar o caminho para as pessoas, aplicar a palavra de Deus para viver diário. Faça isso inicialmente a sua própria vida e seu exemplo. Já será uma pregação depois a obra da sua boca. Programa as maravilhas do Evangelho